Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês uma pequena devocional no texto de Mateus, no capítulo 7, dos versos 13 e 14, no Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus. Nessa fase do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai apresentar dois caminhos. Ele vai nos ensinar que todos os caminhos da vida, na verdade, se resumem em dois. Aquele caminho largo, amplo e o caminho estreito que conduz à vida. É sobre esse texto que nós vamos meditar e eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Mateus 7, versos 13 e 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O Senhor Jesus vai contrariar um conceito muito comum nos nossos dias, mas também naquele tempo. Nós muitas vezes encaramos a nossa vida espiritual, a nossa vida para com o Senhor, como se fosse apenas trajetos que o GPS nos traz para um destino final. Que não importa muito o caminho, às vezes ele está engarrafado e a gente então pega outra direção. O que importa é o destino final e que há vários caminhos que levam nessa direção. Mas o Senhor Jesus vai deixar claro que existem apenas dois caminhos. Todos os caminhos dessa vida se resumem em apenas dois. E eles não têm o mesmo destino. Um leva à perdição e o outro leva à vida. E o Senhor Jesus vai nos mostrar que o caminho que leva à perdição, ele é um caminho mais simples, é um caminho mais fácil. Ele é um caminho que tem uma porta larga e é um caminho amplo. Mas o fim dele não é algo bom. Mas ele naturalmente é mais fácil para nós, porque ele não traz exigências, ele não traz peso, ele traz que nós possamos nos dar as nossas inclinações, que nós simplesmente sigamos o que o nosso coração deseja. Não há exigências nesse caminho, não há uma preocupação com o coração, como o Senhor Jesus tem nos ensinado, ou ele nos ensina no Sermão do Monte. No máximo, há uma preocupação com as aparências, mas nunca com o coração. Então é mais fácil viver nesse caminho. É simplesmente seguir e buscar a nossa felicidade, aquilo que a gente deseja. Mas o Senhor Jesus disse que o final dele não é nada bom. Mas ele diz que há um outro caminho. Há o caminho que a porta é estreita, esse caminho é apertado, mas o fim desse caminho é a vida. Por mais que esse caminho seja pesado, por mais que esse caminho exija de nós que nós deixemos para trás as coisas que nos impedem de entrar em um caminho estreito, por mais que esse caminho exija de nós que nós diminuamos o nosso ego para que nós consigamos passar por essa estrada, ele é um caminho que vale a pena. É um caminho que nos conduz à vida e que nós já desfrutamos das bênçãos dele ainda na jornada do caminho. Como o músico Estevão Queiroga vai nos dizer, esse é um caminho incerto, mas não um caminho errado. E é nesse caminho estreito que as nossas vidas são alargadas, que nós crescemos em meio às provações e às dificuldades desse caminho. O Senhor então faz esse convite, ou traz essa direção, não somente aos seus discípulos, mas toda a multidão que estava ali a ouvi-lo. Ele exige que nós façamos uma escolha, que nós não sejamos tolos e entremos pelo caminho que aparentemente é tranquilo, mas que nos leva à perdição. E é isso que o Senhor nos convoca. Mais uma vez, é isso que o Senhor está falando aos nossos corações nessa devocional. Para que nós entremos por essa porta, que é o próprio Cristo, que nós trilhemos esse caminho, que também é Ele, que nós desfrutemos da sua companhia nessa jornada e que ao final dele nós encontremos a verdadeira vida, que é também o nosso Senhor Jesus Cristo. E então vivemos uma vida
ao lado dele e ao lado do seu povo por toda a eternidade. É isso que o Senhor nos convoca. É isso que o Senhor nos chama a refletir nessa devocional. Porque não há outro caminho, não há outra direção que nos leve a Deus. Na verdade, se o Senhor Jesus não providencia um novo e um vivo caminho através do seu próprio sangue, haveria apenas um caminho, e seria o caminho de todos nós, o caminho da perdição. Mas Ele agora nos convoca, Ele abre a partir do seu próprio sangue, da sua vida perfeita, da sua morte em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Ele abre esse caminho, que é estreito. Ele não nos engana, Ele não traz propagandas enganosas, mas Ele nos diz que esse caminho é o que vale a pena ser vivido. Reflita sobre isso. Reflita se você já entrou verdadeiramente por esse caminho e como você tem trilhado nele. Porque não há outra direção, não há outra direção segura, não há outro caminho que vale a pena senão o caminho do Senhor Jesus. É isso que Ele está falando ao nosso coração. E que então essa palavra encontre no seu coração um terreno fértil, para que você siga ao nosso Senhor, para que você encontre perdão para os seus pecados, para os nossos pecados, e então trilhemos o caminho estreito, o caminho que leva à vida. Que Deus te abençoe e até a próxima devocional que faremos juntos.